Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta e trabalho com a origem emocional dos sintomas. Para quem não me conhece, vem aí do Instagram aí da Dani, né? Então eu trabalho com o objetivo de auxiliar profissionais da área da saúde a entenderem a origem emocional dos sintomas, compreenderem essa forma de a gente olhar para o sintoma de uma maneira um pouco diferente, né? Mas muito precisa e eficaz, e sempre com o objetivo de ter resultados mais rápidos, mais eficientes, tendo a informação coerente dentro da nossa cabeça, né? Como terapeutas e auxiliando o paciente também a sair daquele processo, entendendo o porquê do sintoma deles, porque quando entendemos é muito mais fácil e coerente, né? Esse processo de mudança, né? E saímos da indecisão também por consequência, né? Quando entendemos a origem do processo. E quem é você, Dani? Explica aí pro pessoal aí que tem muita gente que tem muita gente aí do curso Uris que te conhece, eu não sei porquê, mas eles te conhecem um pouquinho aí, mas conta aí, quem é você? Então, meu nome é Daniele Batista Soares, sou fisioterapeuta há uns 23 anos e trabalho com a origem emocional dos sintomas há uns 3 anos já, né? Acho que vai para 3 anos. E perseguidora do Ivan, né? Porque a gente vira além de seguidora. Vixe, Maria. Ainda bem? Então, eu trabalho com algumas técnicas de terapia integrativa, né? A micro, a radiestesia, as barras de axis. A origem emocional dos sintomas, não preciso nem falar, né, gente? Ele é meu carro-chefe, né? Como a gente estava até discutindo esses dias, é ela que dá a direção, né? A gente começa a entender a origem emocional dos sintomas e a partir disso, praticamente ele nos guia qual instrumento, qual técnica que a gente pode utilizar para ajudar mais um pouco a pessoa a fazer essas compreensões, né? É como se a avaliação se baseia na origem e daí depois disso a gente escolhe qual a técnica é mais coerente com aquela pessoa, né? Porque se a gente vai para uma técnica que às vezes não está relacionada ao padrão conflitivo, ou à necessidade, ou à crença, qual é o padrão, né? Como provavelmente você faça. Se o paciente vem com um padrão de crença errada, eu acho que o Barras talvez seja uma melhor Sim, opção. Se ele vem com um trauma, talvez a micro seja uma melhor opção. Né? Então, vai variar nesse contexto, né, de qual é a melhor opção de você tratar o paciente. Né? Não que você não possa usar algumas informações da origem emocional do sintoma para sim. auxiliar o tratamento, né? Mas compreender qual é o motivo que ele está ali é mais importante para ser eficiente no resultado. Exatamente. A avaliação, ela é o nosso carro-chefe, né? Se você faz uma boa avaliação, você vai fazer uma boa eleição de tratamento, né? Porque muitos deles, quando a gente explica qual que é a origem emocional dos sintomas, que a gente desenha, né? A gente desenha a lei bifásica para ele entender em que fase que ele está. Se ele está no pico do estresse ou se ele já saiu do estresse, já relaxou, né? Já passou por a situação conflitiva e agora está entre parênteses ou não, resolvido na cabeça dele, quando a gente desenha fica mais fácil para ele ver, falar, nossa, olha, faz sentido, né? E Sim. muitos deles começam, o tratamento já começou, né? Quando você começa a fazer a avaliação, que você começa a perguntar, e a pessoa começa a desabafar ali com você, porque muitas vezes Uhum. acontece isso, né? A gente fica naquela ansiedade, nossa, eu agora preciso de atender, o que eu preciso fazer? E o tratamento Uhum. já começou, porque ele já começou a expressar-se. Muitas vezes ele vai expressar dentro do consultório coisas que ele nunca falou com ninguém, que ali é um ambiente seguro para ele, né? E ali ele já começa a desaguar, já começa a colocar, né, para fora, porque às vezes a pessoa estava até aqui de problema. Então o tratamento já começou ali, já começou nas compreensões, né? E qual compreensão não é melhor do que a entender exatamente o que está causando, né? Porque às vezes a pessoa tem uma falsa compreensão, né? Ah, eu tenho uma raiva do meu esposo, eu tenho uma raiva da minha esposa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o meu chefe, não sei o quê. Mas tem algo por baixo disso que ele só olha a superfície. Só. E quando a gente tem compreensão do contexto por baixo, aí ai, É. por isso que eu tenho a raiva, por medo de ser, por medo do abandono, por medo da rejeição, por medo de errar, por medo disso, por medo Exato. daquilo. Então, às vezes, se fica olhando para o superficial a vida inteira e não se olha porque está debaixo desse superficial.
Que é isso é o contexto do biológico, né? Não fala as leis biológicas, não é leis psicológicas, porque o psicológico é esse que é traduzido da emoção, né? O que a gente vê, a tua emoção agora é a raiva, então vamos trabalhar essa raiva. Então vamos trabalhar a raiva com a tua esposa, a raiva com o teu esposo, a raiva com relação ao teu chefe. Então a gente vai trabalhar a raiva, expor a tua raiva. Então escreve uma carta terapêutica com relação à raiva que você sente. Só que não vai resolver. Porque a raiva, ela tá no superficial. E aí o biológico é o ressentir, né? É a sensação que eu tive inicial que me fez entrar no padrão de alteração. Ontem mesmo eu mandei um áudio no grupo do Telegram, né? Para quem quiser entrar no Telegram, é cursoorigens.com/Telegram. Ontem eu mandei um áudio falando exatamente isso, que eu atendi uma paciente que, desde criança, ela assumiu um papel de que tem que ser uma mulher forte e não pode depender de homem nenhum, porque homem só faz merda. Desculpa a palavra, só faz besteira. E aí, enquanto ela entra com essa sensação, eu fico irritada, eu fico frustrada, porque homem isso, homem aquilo, eu tenho que aguentar o tranco, eu tenho que me fazer de forte, ela não olha por que ela tem que ser assim. Porque em algum momento ela se sentiu deixada e não acolhida. Exato. Esse é o padrão inicial que veio de sensação que fez com que ela tivesse a raiva. Então, enquanto ela fica olhando para a raiva, ela não olha para a sensação do abandono, que quando a mãe e o pai engravidaram, o pai talvez não queria assumir. O pai ficava distante. Tá? E aí traz para aquela mulher uma sensação de que ela olha para o superficial a vida inteira e não olha, às vezes, para o que está no mais profundo. E quando ela olha para o mais profundo, Nossa, ela, que susto. ela olha de outra forma, né? Que é isso que você falou, né, Dani? A gente recebe só a superfície, né? E aí, quando a pessoa vem e joga, te derrama um monte de informação, cabe a nós, com o estudo, com a nossa compreensão, né? E quanto mais a gente pratica, né? Tem que praticar as leis biológicas. Quanto mais você leva isso para o consultório, leva para a sua vida, é o dia inteiro, 24 horas. Mas você vai ficando naquela expertise de falar assim, talvez o problema não começou aí. Talvez a coisa esteja bem mais profunda. É um sentimento de contrariedade indigesta, é um sentimento de humilhação que a pessoa passou e que ela traduz em função de alguma frustração ou de alguma limitação, traduz em raiva, traduz em medo, né? Então tem sempre algo por baixo. E quando a gente faz essa leitura, né, a primeira avaliação, quando se recebe, você já está num processo de atendimento. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, a lei biológica é só para avaliar. Ela é, né, entre parênteses, assim, vou usar a palavra, mas não é certa, né? Um diagnóstico, entre muitas parênteses, porque ela não é diagnóstica, né? Mas eu vou entender aquilo ali. Só que quando você fala e explica, você já começou o tratamento. Você já começa a, a desmontar um pouco aquele palácio que a pessoa criou, né? Porque muitas vezes ela vem no vitimismo, né? Eu sempre sou atacada, né? Ninguém gosta de mim, mas... E as pessoas que estão em volta dela? Que também faz com que ela consiga olhar para o outro, enxergando o outro um pouco mais humanizado, não como o algoz dela, né? Então vem todo esse processo. E aí sim, né? E ela vem, as leis biológicas para mim, ela encurtou um caminho longo, né? E acaba economizando, porque às vezes você fica andando em roda, não? E às vezes também a gente encontra um fisioterapeuta que quer fazer tudo. Ele quer fazer todas as técnicas de uma vez, né? A gente não precisa de usar todas, a gente precisa de dar esse respeito para o corpo, dele entrar nesse processo de cura, respeitando todo o processo bifásico, né, da patologia, ou do que a pessoa quer que chegue, para que o corpo dê tempo de processar aquilo dali. Então não dá para a gente encher de informação e nem ficar colocando uma informação que às vezes a pessoa não está pronta, né? Exato. Principalmente quando a gente fala de indecisos, né? E não é, né? Então, eu estava olhando falar. Assim, falei assim, vamos lá para a definição, né, de o que é indecisão. Aí a gente cai no conceito do que é decidir, né, que etimologicamente seria, né, no latim, decidere,
E aí eu estava rindo que a primeira definição é cortar fora. Bah, Bah, o que que eu vou cortar fora? o que que eu vou cortar? Porque se você decide, você tem que excluir algo. Sim. A palavra já fala, eu excluo uma coisa e escolho por outra. Imagina quem tem vários outros padrões conflitivos, né? Eu tava pensando, imagina quem já vem com um conflito padrão de nascimento, que é o caso que ele usou, né? A pessoa, a mãe engravidou, o pai sumiu, não quer. Essa pessoa já nasce com uma memória de abandono, de rejeição. Como é que eu vou cortar algo fora da minha vida? E se eu fui gemelar? E se eu fugir lá? Misericórdia, jamais, né? Porque a palavra, mesmo que a gente não tenha um conceito claro, mas isso já está nos nossos arquétipos, no nosso inconsciente, que eu preciso definir. Então, se eu escolho A, significa que eu tenho que excluir o B. Então, eu Uhum. não escolho, Exato. eu não saio do lugar. Eu entro, às vezes, num processo de medo e pânico, eu congelo. Às vezes eu já Sim. pulei tudo, né? Já fui lá na frente. Não, mas eu tomei consciência disso, eu acho que foi, eu acredito que eu ouvi um texto mais ou menos há uns 6 anos atrás, exatamente que eu falei antes para você, do Jô Soares, falando que ele tem um filho, eu acho que é síndrome de Down, que ele tinha um filho, ou eu acho que é síndrome, Acho que é uma síndrome, eu não sei se é só. Acho que era autismo, mas alguma coisa. e Eu aí não esse lembro do rosto dele muito de síndrome de Down, não. Eu lembro, parecia com o Joe, mas não lembro. Uhum. Então ele tinha um processo de que eles foram escolher um tênis numa loja e o menino queria pegar 2 tênis, esses dois. E aí o Jô falou para ele, sim, mas tu tem que escolher um. Não, e decidir é me separar de algo. Então, quando eu tomo uma decisão, eu me separo de uma outra decisão, de uma outra escolha, de um outro rumo, de um outro caminho que eu poderia tomar. Né? Por isso que fica tão fácil, às vezes, depois, né? Bah, e se eu tivesse tomado aquela outra direção? E se eu tivesse feito daquele outro jeito? Talvez, se você voltasse àquela época, talvez tomasse a mesma decisão se você não soubesse a decisão que você tomou no hoje, né? É, Então, é acolher aquela decisão como melhor decisão que foi e continuar o destino, continuar o caminho que você está tomando. Porque enquanto eu fico no e se eu não vivo hoje, eu não vivo agora, né? Que é como se eu estivesse me isso. culpando pela decisão que eu tomei. E a gente quer uma. A gente gostaria, acho que vem um pensamento mágico, né? Que e o se seria melhor. E a Uhum. gente entra naquele padrão de sofrimento. Porque se eu fiz uma escolha, toda escolha ela leva consequências, boas ou ruins, não tem jeito. Haja suprarrenal, Denise. Né? Não tem como, toda decisão que a gente toma leva a alguma consequência, boa ou ruim. E Sim. a gente, né, todos nós temos um padrão um pouco infantilizado de determinadas situações. Então a gente quer sempre que dê certo. E às vezes o dar errado é tudo que a gente tem para a gente seguir na vida, para a gente mudar os nossos padrões. E é um teste, né? É um É um teste e tá teste de tudo certo. convicção, né? Ó, bah, deu errado ou não funcionou da forma que eu gostaria. Será que eu tô no caminho certo mesmo? Será que eu não tô? Será que é essa a direção ou não? Então, às vezes, tem muitas pessoas, às vezes não, né? É muito frequente dentro do curso que eu ouço assim a pessoa, quando a primeira vez que não dá certo, ela, eu tô no caminho errado, isso não funciona, isso não dá certo, isso e aquilo. E às vezes não é porque uma vez não deu certo que sempre vai dar errado, que sempre vai Exatamente. ser difícil, que sempre vai ser um problema, né? Então É, nós temos que ir testar e olhar, tanto é que na maioria dos estudos científicos não dá 100% de deu certo, né? Ah, não, o outro não deu, né? Mas quanto mais significância tem, é porque é eficiente, né? Deu algum resultado. deu algum resultado. Então, a gente começa a pegar aquelas pessoas que têm, já vem, né, Ivan, que é um dos órgãos que a gente olha para eles, né, que a gente já começa a levantar as hipóteses, né,
que pode estar numa sobrecarga, que pode estar fragilizado, seria a suprarrenal, né? O córtex da suprarrenal, que vai nos falar dessa questão de direção. Que direção que eu tomo, se eu tomei a direção errada, se eu tomei a direção errada, vou ser jogada para fora do curso, e aí? E ser jogada para fora... O Hammer coloca, montei no cavalo errado. Lascou. Me lasquei. Né? E a gente começa a ver assim, esses padrões e que, né, você vai pegar também vários outros hormônios que estão produzidos aí, que vai só complicando mais a situação para a pessoa, porque ela gera esse estresse, tomei a decisão errada, e às vezes se a gente encontra esse tipo de padrão num pai de família, numa mãe de família, né, numa pessoa que está à frente de empresas, aí a gente vai começar a fazer uma reverberação de órgãos acometidos, né? Existe uma sequência, quase que uma cascata de órgãos acometidos, porque vem com esse padrão, não posso errar. Errar é perigoso, né? E principalmente quando a gente vem no transgeracional, que alguém tomou uma decisão muito errada lá atrás, né, que custou a vida, levou a família à falência, alguém morreu por causa disso, né? Não diretamente, mas indiretamente, a gente começa a entrar numa cascata, né, de fragilidades e automaticamente de sintomas, né? E não é nada difícil, né? As culpas, as decisões erradas. Quem foi que teve a ideia de vir para o Brasil, gente? Né? Então tomei o rumo errado, tomei a direção errada. Né? Então esse contexto de ter tomado a escolha, ter tomado a direção, me sentir culpado por uma fala, por uma decisão, por uma situação, por uma traição, por um aborto, por N fatores, né? Podem trazer essa relação. E uma coisa que me vem muito ali, como nós falamos da avaliação, é essa coerência, né, na avaliação. Porque qual é o detalhe? Se o paciente chega e fala, eu sou indeciso, tá, então vamos lá, vou te atender. E quantos tipos de indecisão pode ter? Com relação a quantos tipos de coisas pode ter? E aí surge aquele funil que eu sempre falo, né? Então você tem que afunilar. Indeciso com relação ao quê? Tá? Por quê? Né? Indeciso com relação ao quê, né? Primeiro, né? Não, com tudo. Tu é indeciso com qual tênis tu vai usar hoje? Tu é indeciso com qual cueca, calcinha que tu vai colocar hoje? Tu é indeciso com que pé você vai sair da cama hoje? Nem tudo, eu acho. Eu acho, né? Tem pessoas que pode ser, né? Mas eu não acho que é com tudo. Então, com o que especificamente você é indeciso? Com relação quando, né, Ivan? E quando que vem essa indecisão? Porque muitas vezes ele consegue decidir tudo na vida. Tem um ponto que ele não consegue definir. Às vezes é um grande empresário, resolve tudo, define coisas. Chega na parte emocional, pessoal, ele... Né? Então, às vezes a gente vai encontrar aquele padrão que casou, tem esposa, mas não consegue. Ele tem que ter mais outra, ele tem que olhar para um lado, ele tem que olhar para o outro. Então, porque é muito, muito fácil a gente falar, nossa, fulano é um galinha, fulano é uma pessoa que não tem um caráter. O que está por trás ali? Qual que é a programação ali? Exato. E se definir por aqui, eu vou perder por lá de cá. Qual que é o risco? E é o que eu falo. Qual a vantagem, né? Que é a sua grande pergunta. Qual a vantagem de se manter indeciso? Hoje, gente, não tem jeito. Minha calopsita grita, ela sabe que eu tô aqui. Querem companhia, né? Elas querem bater um papo ali na live também. Se ficasse calado, eu deixava aqui, mas não fica. E esse contexto de relacionamento que você falou é um padrão muito frequente quando há uma sensação de culpa, muitas vezes, né? Então eu me sinto, às vezes, culpado naquele relacionamento que ela pode me deixar. E se eu me sinto culpado de ter feito algo que ela pode me deixar, me sentir rejeitado é frustrante. Então, me sentir rejeitado e abandonado é frustrante, então é melhor eu ter um segundo plano, porque se essa me deixar, eu tenho um segundo plano. Por isso que eu falo, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha?
Primeiro vem a sensação de que eu tenho uma amante, ou primeiro vem a sensação de rejeição, por isso eu tenho uma amante. Tá? E aí é importante a gente olhar de uma forma diferente com aquela pessoa. Por isso que eu começo cada vez mais a pensar que ninguém age da forma com que age por acaso. Não. Tem sempre um sentimento, tem sempre uma emoção, uma frustração, algo que aconteceu lá atrás que fez a pessoa tomar uma direção. Se não, eu estaria feliz, tranquilo, sereno, leve, sem estresse, sossegado onde eu estou. Né? Todo mundo tem história, né? Quem que quer arrumar problema, gente? Né? Não, vai ter problema, tu sabe que vai ter problema, né? Vai dar M em algum momento, né? Então, ninguém vai buscar um outro relacionamento, por exemplo, se não teve alguma coisa que fez com que gerasse algum problema ali, seja homem, seja mulher. Tá? Então, ou que traga algo no padrão transgeracional que faça com que eu tome essa decisão. A mesma coisa que o homem alcoólatra, né? Ah, ele era alcoólatra e aí eu rejeitava ele porque ele fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro. Mas por que será que ele foi alcoólatra? Né? O que veio antes? E muitas vezes eu encontro, às vezes, um primeiro relacionamento que é um coração partido, às vezes mesmo naquele relacionamento, a esposa às vezes nem sabe, mas ela traz um perfil de frustração, de rejeição sexual, então é como se ela rejeitasse sexualmente aquele parceiro, e aquele parceiro se sente sempre como não é bom o bastante, que está sempre errado, que nunca agrada, que não é satisfatório, que tudo que faz desagrada, que causa dor. Esses dias eu tive um paciente assim, que ao ter relação com a parceira, ela sempre está com dor. Então ele tem medo de ter relação e fazer mal a ela, então às vezes ele trava na sexualidade dele, e aí ele entra no padrão que ele está sempre errado, e aí o que a Cláudia falou antes, que essa sensação de estar sempre errado, ou não estar agradando, não estar ajudando a parceira a entrar no orgasmo, e que não está sendo eficiente, gera uma baixa tanto da testosterona, baixa libido, porque se eu tenho libido, eu tenho sexo e eu me frustro, então é melhor não ter sexo. E, por consequência, o cortisol baixa, porque eu estou sempre em estresse achando que eu não estou agradando. E aí o cortisol baixa em fase ativa, né, de estresse. Se o cortisol baixa, ele entra numa sensação de desmotivação, sem vontade, cansado, sonolência, né? E faz com que ele entre numa falsa depressão. Né? Mas se ele sente nessa sensação de deixado pela parceira ou não está agradando, ele também tem um conflito territorial, porque ele tem a sensação de perder o território dele. E aí gera a balança da mania depressão, a euforia depressão também. Não sou bom o suficiente, não sou, e aí vai, uma cascata, né? E fica uma bola de neve, né? A gente tem que lembrar também das decisões, Ivan, dos adolescentes. Sim. Eu acho assim, né? Porque a gente vê, por exemplo, os meninos cada vez mais novos tendo que decidir um futuro inteiro. E se a gente tem, né, na linhagem dos pais, decisões que foram tomadas erradas e que jogaram as pessoas que alguém foi excluído, alguém levou a família entrou num nível de catástrofe, muito difícil a pessoa, né? E a gente vê às vezes tem conhecidos, por exemplo, que a pessoa fez um vestibular, depois fez outro, depois definiu por outro, não consegue, né? Tudo é um risco. É sempre aquela sensação, nossa, mas eu estou perdendo a outra coisa. Será que eu não seria melhor? Então entra nesse padrão conflitivo, né? E como você estava falando na questão do cortisol, a gente não pode olhar só para um órgão. A gente tem uma cascata, porque se a gente pega uma pessoa, por exemplo, que tem a gente sabe que tem aqui, a gente pode começar a olhar para a suprarrenal, mas vai ter vários outros órgãos, né? Porque quando a gente vai olhar também para o eixo HPA, a gente precisa saber assim, o que mais para construir história. Porque não é a gente não chega com um conflito. Ninguém é só indeciso. Né? O indeciso, ele remoe alguma coisa, né? Ele não dorme, ele tem medos, vai ativar medos, né? Às vezes a gente vai pegar pessoas com ativação, inclusive estava olhando da amígdala cerebral, né? Que vai estar associada a essas questões de memórias traumáticas, né? Que nos faz ter reações
a gente se coloca numa posição de ser reativo, às vezes até entrando num padrão de agressividade, mas por quê? Porque ela vem armazenar as memórias traumáticas para nos proteger. Então a gente vai ver nessa pessoa que ela tem um conjunto de órgãos que estão de alguma forma fragilizados e que às vezes vai dar sintomas tão diferentes que muitas, se a gente não tomar cuidado, não fizer uma boa avaliação, a gente vai ficar igual louco olhando para várias coisas. Porque a pessoa vai falar assim, eu sou indeciso, mas sabe o que é? Eu também não durmo. Lógico que não vai dormir. Né? Eu também tenho baixa estima e eu também estou ansioso. Né? Eu já estou tomando remédio A, B, C e D, e aí eu também não estou com... não consigo ter orgasmo, não consigo ter ereção. Né? A gente recebe aquele pacotinho. E às vezes o início... Aonde está? Onde toda essa história começou? Não, perfeito isso. Até eu tinha pensado exatamente nesse contexto, porque se vai num trabalho com um método, com uma metodologia, com um conhecimento que não tem esse entendimento de que cada órgão tem um padrão específico de estresse, se tu vai em alguma abordagem com isso e você fala que eu tenho baixo libido, ou eu tenho insônia, ou eu tenho dor de cabeça, eu tenho, seja o sintoma que seja, e às vezes encontra como base uma decisão errada, vão falar que qualquer tipo de dor vem de indecisão ou de culpa. Tá? E não é isso. Né? Existem órgãos específicos que vinculam a isso, mas por essa conjunção de situações, então, por causa que aquela pessoa tomou uma decisão errada, né? Então eu me culpei porque eu não fui intelectualmente capaz de achar a solução e eu escolhi a decisão errada. Eu tenho uma dor de cabeça junto com a suprarrenal fragilizada porque eu tomei uma escolha errada e não fui intelectualmente capaz. Se eu tive uma situação onde que eu tomei uma decisão errada em contratar, em ter um sócio e ele agiu de alguma forma que eu fiquei contrariado, com uma contrariedade de gesto, uma raiva. Eu vou ter, às vezes, uma dor no estômago junto com a sensação da suprarrenal. Então, enquanto a gente não é preciso nessa informação, a gente coloca como a culpa é sempre da indecisão. A culpa é sempre de uma escolha errada. Né? E aí não é esse o contexto. Há uma conjunção, como você falou, que foi muito preciso nesse processo. E a gente tem que lembrar assim, que as consequências disso podem nos confundir na hora do consultório. Né? Porque eu vi a Cláudia falando aqui, eu não estou conseguindo acompanhar, porque de vez em quando acho que é a internet que some todos os comentários. Não, eu tô tirando porque você não aparece daí, os comentários ficam em cima do teu rosto. Senão, cada vez que você fala, os comentários ficam no teu rosto, eu prefiro que você apareça ali na hora que você está falando. Ai, Senhor, deixa os comentários. Pronto, agora eu vou ficar igual uma batata assada com páprica. Então, as consequências da indecisão, né? Porque muitas vezes o que acontece? Eu já venho de um padrão de pais, às vezes, que são exigentes, né? Que você não pode errar, que você foi hipercobrado, né? Não posso errar, não posso me sujar, não posso fazer escolhas, que às vezes o fazer escolha vem, por exemplo, de pessoas que viveram uma restrição, uma escassez de vida muito grande. Então, não, você não pode escolher, você vai comer o que tem porque é o que pode. Que imagina o tanto de gente passando fome, você escolhendo? Não pode escolher. Né? É um pecado escolher. E às vezes e todos esses padrões que às vezes a pessoa vem de que é da educacional, que é do sistema familiar, também é uma coisa que contribui. Não é só eu ter que escolher e aí eu escolho esse, então eu excluo esse. Às vezes eu não poder errar. Então, se eu não posso errar, e aí? Então eu não vou decidir, porque se eu não decidir, tá tudo certo. Sim. Eu não vou ser cobrado, né? Ou aquela pessoa entra, ao contrário, Ivan, numa hiperperformance, né? Às vezes esses pais estão em hiperperformance porque eles receberam uma situação que eles também não podiam errar. Então a gente vê que vem essa bola de neve, né?
que vai vindo. Sim. E o que chega para a gente muitas vezes vem com tanto sintoma, vem com essa cadência de situações, né? Porque aí a pessoa vai procrastinar, ela vai empurrar o máximo para frente todos os prazos, porque e se eu decidir errado? Uhum. Nunca tá bom o suficiente, então ela nunca termina, nunca conclui um trabalho, nunca, né, entrega algo, porque não, vai que alguém me julga, né, que eu fiz um negócio errado, nossa, não posso, né? E aí ela volta. Então tem o remoer, tem o arrependimento, fui escrevendo aqui uma sequência aqui, Uhum. porque são tantas coisas. Então quando chega esse pacote pra gente, às vezes não é tão fácil a gente desfiar esse novelo e chegar aonde que está a origem emocional que deflagrou toda essa cascata de comportamento, né? E o que a Sim. Cláudia tinha comentado ali, a pessoa chega e fala que ela está com ansiedade ou depressão, Sim. né? E essa conjunção, ela vem, como você falou ali, esse contexto de eu tenho medo de errar, a gente pode também olhar o medo frontal, Isso. ductos da tireoide, o brânquias, junto com a suprarrenal, né? A gente Sim. pode ter uma conjunção de medo de não ser intelectualmente capaz, porque alguma coisa, em algum momento meu pai me desvalorizou, nossa senhora, desvalorizou, porque ele me criticou, ele falou mal de mim, e aí eu errar faz com que as pessoas me desvalorizem. Então eu já falei essa história, né, que eu na infância estava lá no dia do índio, uma apresentação de crianças, 5, 6 anos de idade, e aí batucando lá com o tamborim, de repente a palhetinha pum, voa. E todo mundo me olha e dá risada. E ali, naquele momento, eu travo em falar em público. Eu não posso falar em público porque vão dar risada de mim. Vão tirar sarro. Então eu errei, eu fiz algo de errado e as pessoas deram risada. Então eu não posso chegar na frente do público e repetir o erro que possa fazer com que as pessoas me julguem novamente. Então é melhor eu ficar quietinho no meu canto, ou é melhor eu ler o material ali na frente da sala para não errar nada que alguém possa me julgar. Então durante muito tempo eu passei nessa crença de que eu não posso falar em público. Eu acho que melhorou um pouquinho isso, né? Agora. Eu tô aqui, tô pensando, tô bem olhando aqui, falei, meu Deus, acho que ele corrigiu para mais, porque ele não para de falar. Isso, Olha Denise. lá, Tá olha todo lá. mundo vendo que ele já ressignificou, gente. Ninguém tem dúvida. Ele Não cria, fala. então cria uma sensação de bloqueio, e se a gente não olha para isso e não entende qual foi o sentimento que eu tive naquele momento, a fragilidade que eu me senti naquele momento, me conecto com a sensação daquele momento, eu nunca vou conseguir evoluir, né? Eu nunca E, vou conseguir sair do processo. e aí você falou um exemplo bem bacana, Ivan, porque às vezes a gente acha que é uma coisa big, master, mega plus que aconteceu com a pessoa. A gente fala assim, nossa, porque qual que é a definição do VHS? Uma coisa inesperada, impactante e vivida em solidão. Mas o impactante a gente tem que levar em consideração a idade, né? Porque se eu pego uma pessoa que está lá no sofrimento, já está nessa bola de neve que eu coloquei, né? Ela tem vários sintomas e o carro-chefe dela, né? Parece que seria indecisão. E às vezes é uma coisa pequena que aconteceu na infância. Pequena para mim, adulta hoje, Aham. né? Porque é uma das coisas que eu aprendi muito, né, com você, porque muitas vezes eu falava assim, eu estava pensando como uma adulta, não como uma criança. Uhum. Né? A gente não pode perder essa coisa nossa da criança nossa que tem aquele sentimento, que teve aquele sentimento, para a gente se colocar de novo. É difícil às vezes, né? A gente se colocar. Ainda mais quando uma criança que não pode ser criança. Né? Sim. Que já vem justamente com esse padrão de indeciso, não pode, não pode, não pode errar. Né? Então, às vezes é uma coisa que não é tão grande, né? Não é aquela coisa, não é aquele padrão, né, impactante, tipo assim, aconteceu um acidente e morreu todo mundo. Uhum. Foi uma varetinha que voou no ar. Sim. Mas, né, talvez você venha com esse padrão que não podia fazer feio na frente, pelo amor de Deus, porque era assim que minha mãe falava.
não Sim. vai dar vexame na frente dos outros, né? Tudo menos a vexame. Então, você já trava Sim. antes de chegar. E às vezes pode ser uma interpretação não só da criança, como do feto, né? Porque Sim, aquele feto dentro da barriga da mãe, quando a mãe engravida e não era um bom momento, então, querendo ou não, ele é um erro. um erro. Foi uma escolha errada naquele momento. Ou que eu estou, ai, tô com azia, tô com dor no estômago, ai, essa gravidez me dá dor, ou ai, só essa criança me dá dor nas costas, ai, não aguento mais essa criança. Então depende, a interpretação não é mal da mãe, a mãe não tem uma intenção ruim com aquela criança, ela tá com dor, ela tá incômodo. Só que depende o que é a interpretação lá naquele momento. Eu já vi histórias de crianças quando nasce, a mãe às vezes não tá com dor, tá sofrendo, ó, pega que eu tô quase desmaiando, né? Pega que eu tô passando mal. Só que essa relação é de rejeição, é como se eu tô afastando a criança de perto de mim, e aquela criança É. não tá entendendo o porquê que a mãe afastou ela naquele momento. É simplesmente que a mãe deu para outra pessoa e sai daqui de perto de mim. Gente, pelo amor de Deus, a primeira vez que você vai amamentar, porque eu não tive o preparo que hoje tem, né? Primeira E coisa que passa na ninguém, cabeça é falar assim, tão ninguém sabe, né? bonitinho. É, a gente fala, tão bonitinho, vamos dar de jogar essa praga na parede. Porque a Bem, dor, gente, é uma dor, assim, você não espera, né? A primeira coisa que eu lembro que eu vi no hospital foi assim, acho que era até a Maria Paula, que é uma apresentadora, ela com um bebê, né? Mas ela assim, né? Aquele sorriso lindo, toda né? maquiada Ela nem lá, estava maquiada, aquela. mas aquele sorriso Nada. lindo, aquele bebê, assim, que cabeção no peito, assim, me amando. Eu olhei para aquilo e falei assim, ridícula, que ódio dessa mentira que você está pregando aí. Depois eu olhei de novo, também, ó, um bezerro, porque não é recém-nascido, né, que estava lá na foto. Era um meninão, né? O meninão já sabe mamar. Então, gente, quantas coisas a gente não falou, mas a gente pensou. Quantas vezes estava aqui agarrado no peito da gente, a gente olhando e falando assim, ai, meu Deus, quando que isso vai acabar? Né? Porque, gente, uma vez que eu tirei da boca do meu filho um cordão que já tinha coagulado com sangue, com leite, com tudo. E ainda falei assim, ai meu Deus, eu quase mato meu filho, porque ele ia engasgar. Então, assim, são muitas coisas que passam na cabeça de uma mãe, né? Porque não é só o que é falado, né? Sim, Muitas vezes o que não é falado que entra no problema do padrão, sim. né? Aquela Um, mãe que às vezes foi abandonada e olha para o filho e fala, putz, o que que eu fui fazer? E se eu não tivesse ficado lá, né? Naquele fogo naquele dia, e aí? Tomei uma decisão errada, sim. E já né? entra o padrão ali naquela criança naquele momento. E não é por mal, de novo, né? Por isso que durante a sessão a gente tem que expressar para o paciente, e é muito importante isso, que é não culpabilizar aquela pessoa que fez isso, ou que falou isso, agiu daquela forma. Porque a gente não estava na pele daquela pessoa. A gente não sabia o que ela estava sentindo. Tá? É se colocar na posição daquele meu pai, daquela minha mãe naquele momento, com relação aos medos deles, às inseguranças deles, às frustrações deles, acolher a frustração deles, que talvez eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham de ferramenta naquele momento, que eles conheciam, que era expressado. Tá? E, Mas antigamente não tinha muito conhecimento, muita informação, então não se podia dar outras possibilidades. e antigamente, que não é muito antigamente assim, a gente nem podia expressar. Porque vamos voltar à Uhum. questão da mãe, né? Mãe é imaculada, é aquela coisa assim, quase que vista como a Nossa Senhora, né? Então a gente não pode ter nenhum sentimento de contra, vamos colocar contra o bebê, né? Uhum. Porque é quase que a gente virasse Nossa Senhora, assim, não, né? Mãe não tem raiva, mãe não tem frustração, mãe não pode cansar. Gente, é muitas coisas assim que, né? Que se nossos avós não podiam expressar, não podia nem escolher se queria ter mais um filho, que dirá expressar qualquer outra coisa. Então, E tem que quantos dar nós. conta, né? E tem que dar Tem- conta.
E aí depois fala assim, nossa, uma dor no joelho, que de repente não caí, não bati, não aconteceu nada, mas eu não... Aí ela desce a primeira escada, buf, cai, torce o tornozelo. Aí é outra coisa, né, Ivan? Aí não tem nada a ver com indecisão, né? Porque o nosso corpo vai jogar para fora e vai expressar, né? Ele vai mostrar, mãe não erra. Não, a gente só deglute, fica agarrado aqui na garganta, no esôfago, o intestino para, porque a gente não pode nem progredir a merda que a gente fez. Oh, E aguentar o tranco ainda. E aguentar o tranco, tem que segurar, né? Então a gente não pode. Então imagina, até as indecisões que a gente não pode nem expressar. Isso a gente está falando só da mulher, gente, mas imagina o que passa na cabeça de um homem também. Né? Porque a mulher ainda... É até polêmico falar tudo isso, mas a gente ainda brinca de boneca, bebezinho. Homem, às vezes, não passa por esse processo. Às vezes o bebezinho que vai brincar já é de verdade, aí já não vale. Não tem brincadeira mais, acabou. Né? Então, são vários processos que o corpo vai mostrando que a pessoa tem uma indecisão. Né? Que a pessoa está sofrendo por aquilo ali. Só dar um parênteses, assim, a gente queria falar muito mais nomes biológicos, mas o Cleverson travou a gente, não pode falar esses nomes biológicos, né, de M, né? Lembra, né? Não pode falar porque senão o Instagram, o YouTube não deixa a gente publicar vídeo com o M, a M lá que aconteceu. E isso é com relação a quando a gente fala de contexto biológico, é biológico, né? É um senso biológico, né? Então, se a gente fala de intestino, a gente fala da M, né? E ali, só que o YouTube, ele classifica como uma informação não legal falar M, né? Então, ele trava o vídeo e não divulga para outras pessoas, né? Então, só para vocês entenderem por que a gente trava no M aqui, tá? E quando a gente fala aí, trava, é trava. Lá travou mesmo. De baixo para cima. E aí, nesse contexto que a gente fala ali, que a Dani entrou no tornozelo, né? Então, outros tecidos que também geram a alteração com relação a indecisões ou tomadas de decisões. Então, nossos membros inferiores são aqueles que vão nos direcionar. Então, a gente sempre vai pensar na função. Como é isso? Qual é a função do meu quadril? Ele tem a função de segurar todo o corpo, né? Dar suporte a todo o nosso corpo, mas ele também tem uma função de opor-me, né? Então, quando eu vou me segurar para me opor a alguma pessoa ou uma situação, mas também o quadril ele vai rodar primeiramente para eu ir para a direita ou ir para a esquerda. Então, essa é a primeira função, né? De rodar para um lado e para o outro. Então, se eu não posso tomar uma direção que eu queria, o quadril ele pode ficar fragilizado, né? Se o joelho ele tem os ligamentos cruzados que estabilizam para não ter a rotação, vocês sabem, né? Quando uma pessoa, por exemplo, jogador de futebol, ele tem uma rotação abrupta, ele rompe o cruzado, né? Então, quando há uma ruptura de cruzado anterior, cruzado posterior, há uma rotação de joelho. E quando há uma rotação de joelho, a função é estabilizar a rotação, o ligamento cruzado. E quando eu não sei ou não consigo estabilizar se eu vou para a esquerda ou vou para a direita, o ligamento cruzado ele fica fragilizado. Então, vai tendo uma necrose tecidual do ligamento cruzado. Então, eu estou dividido entre dois planos. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E se eu não sei que direção tomar, o ligamento cruzado entra numa fragilidade. Uma vez eu tive um paciente que teve ruptura de cruzado jogando futebol, só que não foi aquela ruptura assim, alguém me pegou e eu me machuquei. Eu rompi sozinho. Tá? E esse romper sozinho, eu não sei não se é situação traumática. Ele pode ter já um ligamento cruzado fragilizado devido a alguma situação que ele estava vivendo. E ele, naquele momento, estava vivendo uma situação de eu vou para essa mulher ou eu vou para aquela outra mulher. Então, eu estou indeciso com qual parceira ficar. E isso, em fase ativa de estresse, há uma necrose do ligamento. E o ligamento vai
necrosando, necrosando, necrosando e vai deixando uma sensibilidade, uma fragilidade. Tá? E o tornozelo, como a Dani falou, o tornozelo é aquela última direção. Eu rodo o tornozelo para um lado e para o outro com relação a uma decisão. Mas se eu tomei uma decisão errada, também vai ter uma fragilidade no ligamento que faz com que ele fique mais suscetível. Sabe aquela pessoa que desce escada e quando ela desce no último degrau, esse ligamento está frouxo e ela tem o entorse? Aquele entorse não acontece por acaso, é porque aquele ligamento já está em fragilidade, já está em frouxidão, devido àquele processo que a pessoa já estava vivendo. Então ninguém às vezes tem um entorse do nada, ou porque foi passar a rua ali, né? Foi descer o paralelepípedo da rua e de repente caiu sozinha. É porque já tinha um processo de alteração. E praticamente a pessoa estava já decidida, né? Quando ela já toma a decisão ou com aquilo perde o impacto inicial, né? Às vezes sai um pouquinho do estresse já pode gerar isso, né, Ivan? Não necessariamente está resolvido no caso dos joelhos, né? Do quadril, do tornozelo, né? Então, quando a gente entende aquele processo, é possível, sim, a gente dialogar com a pessoa. Dialogar, mas mostrando assim, naquele momento eu fiquei com medo. Realmente falar o teu sentimento e ser verdadeiro. Porque às vezes se eu não sou verdadeiro com outra pessoa, aí não tem como ela me compreender o porquê, né? Então, se você é mãe e você teve um filho e aconteceu isso e aquilo, seja verdadeira com o teu sentimento dentro do que você pode e você acha que pode falar para ele. Né? Se tu acha que ele tem idade o suficiente para entender aquilo, ok. Se não tem, como eu falei, nós falamos na live de terça com a Bruna, fala durante o sono REM. Durante o sono REM, a criança está dormindo, e aí conversa com aquela criança explicando, mamãe tomou essa direção, papai tomou essa direção e sentiu isso, aquilo, aquele outro, mas aquilo já passou, hoje eu te amo muito, hoje é você que eu quero para minha vida. Então é sempre lembrando que aquilo aconteceu porque eu tinha medo, eu tinha insegurança, né? Mesmo com adulto, né? Eu tinha medo, eu tinha insegurança, isso, mas seja verdadeiro com os teus sentimentos, mas eu me arrependi, né? Porque naquele momento eu descobri que você é o amor da minha vida, você é quem eu queria para minha vida e ainda bem que você está aqui. Que se eu sou verdadeiro com meus sentimentos, isso é ressignificar, isso é mudar o padrão e seguir em frente. Não há erros, né? A gente fica, muitas vezes as mães culpam, né? No fundo, não há erro, não é uma escolha errada. É uma necessidade biológica do clã de ter mais um membro, né? E são aprendizados que a gente vai ter. Então, o que passou pela cabeça de uma mãe, de um pai, quando, né, nesse período inicial de descoberta, de gestação, e de outros processos que é uma mudança muito grande na vida de qualquer casal, é normal. Quem falou que nossos pais não tiveram isso? Uhum. Quem falou, né? A questão é que não era falada, não podia falar, né? Uhum. E é bom que se fale, que hoje a gente tem essa consciência toda, que a gente fale, nem que seja para você mesmo, pode ser numa carta, se você não tem coragem, né? Tem atos simbólicos que a gente conversa com a árvore para que dê, né? Dentro da psicogenealogia a gente conversa com uma árvore para que aquilo chegue. Então a gente tem vários atos simbólicos, várias formas de ressignificar, e é a importância da gente colocar isso para fora, de pelo menos assumir para você mesmo qual que é a sensação, porque isso te tira de respostas automáticas e de entrar em mais outros padrões, mais outros DHS, né? Mais outros padrões de culpa, de remoer, ou de decisões erradas, porque senão a gente não sai desse padrão. Tá sempre com medo né? Já errei uma vez, não posso errar de novo. Quem disse, né? Sim. A Júlia, tu tá aí, ou a Denise Penteado, né? Que tem duas Denise, né? Mas a Denise ou a Júlia estão aí. Se vocês conseguirem me lembrar o nome daquele filme que a Júlia indicou com relação a essa situação lá do vô que tinha medo de perder a filha, que a neta teve problema cardíaco e teve que fazer um transplante.
ele fala um pouco desse contexto de erros, de tomadas de escolhas erradas, e as pessoas ficaram muito tempo nessa frustração, e o ressignificar foi o dito. É quando foi possível ser dito toda essa informação. Se vocês lembram... Ó, tem mais uma Denise por aqui. Então, se lembrarem de qual é o nome daquele filme, a Árvore de Sangue. É isso aí, a Árvore de Sangue. Então, dá uma olhada e tem um pouquinho... A Júlia fala assim, não pode ter criança na sala. Né? Então, não pode ter criança na sala para assistir esse filme. Tá? Tem algumas cenas meio pesadas, assim, sabe? Mas... é uma ideia para olhar nesse sentido de tomadas de escolhas, pessoas que se arrependeram e, às vezes, durante a vida, tomaram decisões ou fizeram coisas baseadas naquele arrependimento. Tá? E aí eles tiveram que ressignificar de alguma forma, cada um ressignificou da sua forma, devido às suas culpas que estava carregando. Tá? Alguém perguntou, tendão de Aquiles é indecisão? Não necessariamente. Né? Então, para que serve? Sempre a gente tem que pensar na função. A função do tendão é gerar tensão o suficiente para que eu possa exercer eficazmente a função ou movimento. O tendão é que ele serve para eu auxiliar a panturrilha na contração e exercer tensão o suficiente para que eu possa dar o passo, seguir, tomar um caminho. Né? O impulso de tomar a frente. Ou gerar a tensão suficiente para me segurar para não cair para frente. Porque se eu estiver inclinado para frente, assim meu corpo for inclinado para frente, alguém tem que segurar aqui atrás. E o tendão gera tensão para toda essa cadeia muscular posterior segurar o corpo para eu não desabar para frente. Então ele exerce uma tensão. Então geralmente eu encontro fragilidades nesse tendão de Aquiles quando há uma sensação onde a pessoa quer tomar uma direção, mas... tem algo que a segura ali, né? Então, eu quero ir embora, mas eu tenho meus filhos. Eu quero chutar o balde do casamento, mas eu não posso deixar meus filhos. Ou não me deixam ir, me obrigaram a ir e eu queria ficar. A diferença, às vezes, é sutil, né? É sutil. Então, porque a gente pode, realmente, a pessoa, né, que fez a pergunta tem coerência, porque a gente pode pensar que é indecisão. E aí não é uma indecisão, eu não poder fazer o que eu quero. Né? Porque assim, é aquela que eu não posso decidir de uma forma racional, porque tem outras... Né? Às vezes está racionalizando uma situação. Se fosse por emoção, já tinha ido. Mas racionalmente não pode. Então não é uma questão de... É sutil a diferença, porque a gente pode pensar assim, a pessoa está indecisa. Não, ela quer, mas não pode. Exatamente. E aí, né, as duas forças contrárias rompe. Uma segura e outra me puxa, né? Como a Esterlita falou ali, eu quero me projetar para frente, mas eu não posso porque tem algo que me segura. E aí eu tenho essa sensação. Aí que vem a gente fazer esse funil, né, da origem emocional dos sintomas, a gente ter uma clareza nas perguntas como você fez aquelas lives, né? Qual pergunta fazer e compreender, a gente compreender o que o outro está falando. Porque é uma sutileza de diferença que pode fazer com que eu tome também decisões equivocadas na hora de tratar. Uhum. E aí, tem uma outra pergunta ali de que gordura na região das pernas tem a ver com indecisões? Não, né? Porque a função da gordura não é de decidir, né? A função da gordura não é essa. Né? E a função do músculo é fazer o movimento para eu tomar a direção. Ele auxilia na ação. A gordura não tem essa função. A gordura tem a função de proteção, né? Quando às vezes eu tenho um impacto, às vezes ela amortece o impacto, ela me protege as mudanças térmicas, né, do ambiente. Então, se o ambiente está frio, se está quente, né, ele me protege dessas mudanças. E ele também tem uma função de armazenamento de energético. Porque se o urso, por exemplo, quando ele vai hibernar, ele tem uma situação de guardar, estocar gordura para, durante o inverno, consumir a gordura para se manter vivo, né? Porque ele está hibernando, ele não está comendo, ele está consumindo aquela gordura. Então é um contexto de proteção e acúmulo energético e nutricional
para um período de falta. Então, nesse sentido, a gordura tem essa função e não de tomada de decisão. Agora, se uma pessoa, por exemplo, tem quadris com gorduras no quadril, eu posso pensar numa situação ou de que eu tenho que ser mais capaz de amortecer alguma situação vinculada àquela região. Pode ser, porque às vezes a gordura ela amortece o impacto, né? Então, às vezes eu posso amortecer um problema com relação à gravidez, que me gerou problemas, ou eu posso amortecer o contato físico de alguém. Então, às vezes, é uma mulher que passa por abusos, com toques desagradáveis, com relação a apanhar nas pernas, ela pode proliferar tecido gorduroso, adiposo, como uma proteção, né, àquele processo. E a gente sabe que a gente vem de epiderme, de um contato superficial, derme, um contato um pouco mais forte, e hipoderme, que é essa parte relacionado ao tecido gorduroso, de um contato muito mais intenso. Né? Então entra no tecido de mesoderma novo, né, que é uma autodesvalorização, uma inaptidão, incapacidade, uma autodesvalorização de si, mas também como próximo a derme, num contexto de um contato talvez mais agressivo, pode estar relacionado também. Tem algo a mais a dizer, Dani? Fechamos o tempo. Fechamos, Muito obrigado, Dani, por estar aqui com a gente. Passou rápido essas informações. Sempre passa rápido, eu acho. Me falaram, Ivan, tu não precisa gastar 1 hora de live, mas também, né? Flui tanto as informações. A pessoa ressignificou o conflito de falar, gente. Agora tá tirando tempo de atraso. Exato, né? Obrigado, Dani. Obrigado por todas as informações. Deixa as tuas ponderações finais. 20 segundos. Agradecer a todo mundo e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Até sábado na gravação do podcast, 7 horas da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau.